Bom, vamos ouvir o Paulo. Paulo está chegando. Paulo é teu irmão querido e está em casa. Paulo, perdoe a extensão da conversa. É teu irmão e eu, quando a gente pega para conversar, dá nisso, viu, Paulo? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Satisfação enorme em participar do teu programa, com a tua audiência. Eu sei do canhão desse teu alcance aí. O Walter constantemente me reporta, e participa, né, de forma efusiva sempre do teu programa. E eu queria te agradecer enormemente pela oportunidade aí de tecer alguns comentários acerca desse tema aí da reforma tributária. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de te ouvir. Paulo, a minha pergunta de cara é o que muda, né, a partir dessa reforma que está aí, a reforma tributária. Eu fiz uma pergunta, Paulo, que até agora eu não encontrei a resposta, né? O presidente Bolsonaro também repetiu a mesma pergunta, coincidentemente, e pelo jeito a gente ainda não encontrou a resposta. Quando o PT cuida de alguma coisa, a pergunta é: quanto eu vou pagar a mais? Porque é inacreditável que eu vou pagar menos, né, Paulo? Exato, Pitoli, exato. Pitoli, eu acho que primeiro te referi que eu sempre fui um crítico a esse projeto, né, de reforma tributária que virou e que passou no Congresso, essa emenda constitucional 132. Sempre fui um crítico, né? Nós tínhamos um projeto do ministro Paulo Guedes que enfrentava essa questão da reforma tributária, na minha visão, né, de forma muito mais certeira, né? Infelizmente, o Congresso Nacional aprova essa reforma tributária e que eu estimo que nós teremos um efeito muito danoso para a economia brasileira, né? Certamente nós não vamos ver isso nos próximos 2 anos, né? Porque a gente tem um regime de transição em andamento. Então, 2026 começa esse regime de transição e vai até 2033, onde vai estar estabelecida, enfim, a nova reforma tributária aí no cenário econômico brasileiro. Mas, sensivelmente, é uma reforma que prejudica o serviço no Brasil, né? O serviço no Brasil. E esse dado é importante, Pitoli, porque é importante o teu ouvinte ter conhecimento, porque hoje o PIB brasileiro, 70% do PIB brasileiro é serviço. Então, imagina, nós fizemos uma reforma tributária, né? E é importante eu também mencionar para vocês, essa reforma tributária ela foi gestada, ela foi criada dentro de uma entidade, tá? Isso ninguém fala. É uma entidade CECIF, tá? O nome dessa entidade tem aí o site Centro de Cidadania Fiscal, tem um site aí, inclusive o Bernardo App, hoje secretário, né, da Receita Federal, ele é um dos membros desse CECIF, então foi criado, foi gestado lá dentro, né? E um conjunto com a indústria brasileira, que tinha uma ânsia, uma vontade de simplificar o modelo tributário brasileiro, né? E aí uniu esforços junto com esse CECIF, governo, Congresso, e a reforma tributária está aí, lançada, pronta, né? A sua vigência se avizinha aí para os próximos anos. Agora, Ocorre o seguinte, Ocorre o seguinte, Pitoli, nós temos o serviço no Brasil, imagina, o serviço que compõe 70% do PIB. Então, a pretexto de simplificar, eles simplesmente alargaram a carga tributária. O setor de serviço no Brasil, isso não é eu que estou dizendo, Pitoli, né? Não é um advogado que está dizendo que milito nessa área, não, é todo e qualquer estudioso da reforma tributária vai dizer a mesma coisa. Eu não estou mentindo no programa, não é fake news, né? Paulo, vou Hoje, pedir uma gentileza para você, Paulo. Traduz tá, na prática para mim, já que entendo que o serviço deve ser o setor mais impactado, no dia a dia. Por exemplo, serviço, uma manicure, ela presta serviço, ela vai ser impactada. Traduz para a gente, do ponto de vista prático, quem é que está aqui no andar de baixo e que vai sofrer perfeito, esses perfeito. impactos. Isso é fundamental mesmo, Pitoli. Imagina o seguinte: o fisioterapeuta, a manicure, nós temos uma carga tributária no aumento de até 400%. 400%. Então, imagina o seguinte: o camarada lá recolhe, né, o prestador de serviço recolhe hoje R$ 1.000.
ele vai recolher 400 vezes mais do que esses R$ 1.000 de... Isso não é mentira, Pitoli. Essa é a realidade. Para que tu tenha uma ideia, o setor meu, da advocacia, vou tratar do setor meu. Nós recolhemos uma base tributária hoje, a minha carga tributária é 15%. Então, imagina, eu faturei R$ 1.000, eu pago 15% sobre R$ 1.000. Perfeito? Essa minha carga tributária, hoje, ela vai girar em torno de 25, 26. Então, eu vou ter um aumento de 10% na minha carga tributária. Então, se você recolhe, se você em cima de 1.000 recolhia 150, você vai para 250, 260. Exato, exatamente. Tem, então, tem setor que, por exemplo, vai sair de 100 para R$ 400, é isso? É isso, Pitoli. Exatamente. Então, o cara vai continuar. O importante, e acho que o Paulo pode me ajudar muito nisso, a gente entender o seguinte: não vai aumentar o que você está faturando. A gente está falando sobre o mesmo faturamento. A gente está falando sobre os mesmos R$ 1.000, né? Sobre os mesmos 1.000, você recolhia 100, você vai pagar 400 de imposto. Ou seja, se você tinha 900 para gastar, né, no teu dia a dia, na sobrevivência, você vai passar a ter 600. É isso, Paulo? É isso mesmo, Pitoli. E aí ocorre um fenômeno que é lamentável, né, Pitoli? Mas é o que vai ocorrer no Brasil, que é o repasse disso para a população. Isso é uma obviedade. E aí nós vamos ter dois efeitos, né, que nenhum governo gosta disso, mas são dois efeitos econômicos que também é uma obviedade, irão acontecer, essa realidade posta irão acontecer, que é a inflação e o desemprego. Agora, Paulo, uma outra questão que é importante. O brasileiro, e aí você pode me ajudar mais uma vez com a tua clareza, a gente paga imposto quantas vezes? Né? Por que eu estou dizendo isso? Se eu recolho o imposto quando chega o meu lerite, tem ali meu imposto descontado. Eu vou ao supermercado, eu estou pagando imposto sobre aquela mercadoria. Eu vou a uma prestadora de serviço e vou pagar imposto sobre aquele serviço. Quantas vezes a gente paga imposto nessa cadeia toda, do ponto de vista de, não, já descontaram aqui do meu salário, agora esse dinheiro é meu. Não tem disso, né, Paulo? Porque se eu vou ao supermercado, também pago imposto lá, né? Isso. Pitoli, tu tocasse num ponto central aí, porque o que acontece? Essa reforma tributária, por exemplo, é uma reforma no consumo. Então, ela propõe... E aí, esse é o grande desconforto meu e talvez dos grandes doutrinadores aí em direito tributário hoje do Brasil. Né? Por que não se propôs uma reforma sobre a renda e sim sobre o consumo? Por quê? Porque a reforma sobre o consumo, e tem esse outro detalhe, nós vamos para uma alíquota efetiva das maiores do mundo. Perdemos só para a Hungria, Pitoli. 28% vai ser a alíquota efetiva do IVA, esse que criaram. Tá? O IVA é o valor agregado, tá? Vamos dizer, eles juntaram todos os impostos, né, dentro deste IVA. Então, PIS, COFINS, ISSQN, o ICMS, todos dentro do IVA. É um modelo IVA dual que se chama, tá? Eles juntaram tudo dentro desse IVA e nós vamos para uma alíquota efetiva de 28%. Não há nada mais nefasto que isso. Por quê, Pitoli? Porque o pobre, quando vai a um armazém comprar determinado produto, ele paga o mesmo valor do rico. Exato. Era aí que ia chegar, Paulo. Aí que eu ia chegar. A gente está falando, se está falando de consumo, a gente está falando de todo mundo. Se a gente está falando de renda, a gente está falando de algo que é proporcional. Tá longe de uma equidade, provavelmente. Mas quando a gente fala de consumo, a cerveja para o pobre é a mesma cerveja, por exemplo, para o rico, pode ser. Eu estou tentando dizer, enfim, é só um exemplo, um mero exemplo. Inacreditável. Walter, o teu irmão está na tua escuta. Pois é, Pitoli, eu estou lembrando, a gente está nesses períodos aqui de reflexão sobre o Pacto Federativo, né? Eu lembro de Montesquieu, que é o cara que é o autor desse Estado moderno, divisão dos poderes. E ele dizia, o Estado não deve tirar das necessidades reais das pessoas para alimentar suas necessidades imaginárias. E é tudo que está acontecendo, como vocês estão falando, está tirando da mesa do cidadão para alimentar um Estado gigantesco. Absurdo. Eu estou pensando o seguinte, será que isso vai... O que pode acontecer em 15 anos, Paulo? A partir da implementação da reforma, porque assim, ó, tem o que a gente chama de vacatio legis, né? A lei foi aprovada, ela vai levar um tempo para começar, depois vão ter que ter uma série de outras leis complementares para ir regulando. Depois que isso se estabelecer, como disse o Paulo, em tese beneficiaria a indústria. Só que se a gente matar a galinha dos ovos de ouro e as pessoas não ter dinheiro para consumir, não vai beneficiar a indústria, é óbvio.
vai acabar prejudicando o Brasil. Será que isso vai redundar amanhã, depois, na necessidade de uma nova reforma tributária? A história da tesoura, da curva de Laffer, será que a sociedade brasileira comporta essa carga tributária toda? O que pode acontecer no futuro, Paulo? Walter, boa pergunta. Imagina só, a gente tem um cenário a partir de 2000. Nós temos, em primeiro lugar, hoje no Brasil, a seca no centro-oeste brasileiro, em São Paulo, esse problema das queimadas, aqui no Rio Grande do Sul, a enchente. Então, o cenário macroeconômico aí para os próximos anos, o cupom acabou de aumentar os juros, né? Então, assim, um cenário macroeconômico muito ruim. E possivelmente isso vai desaguar lá com o advento, com o início dessa reforma tributária aí em 2026, 2027, um cenário mantido como está, né, sem leis complementares, mantido como está. O cenário, para mim, é um cenário muito negativo, né, porque vai gerar desemprego, né, vai gerar inflação. E por que gerar desemprego? É importante também vocês terem essa dimensão, né? Porque esse sistema ele permite tentar simplificar para vocês a tomada de crédito referente a alguns insumos na cadeia lá. E o prestador de serviço, seu principal insumo é mão de obra. E foi vedado na reforma tributária eu tomar crédito sobre mão de obra. Então, o que vai acontecer no Brasil? As pessoas vão começar a virar PJ. Vão começar a virar PJ, porque prestador de serviço, eu não vou poder contratar um funcionário porque eu não vou poder tomar crédito. Mas se eu contratar uma PJ, eu vou poder tomar crédito. E aí nós vamos ter um contencioso relativo a isso, que é um outro problema. É um outro problema porque daí a Receita Federal vai dizer que eu estou artificialmente fazendo um planejamento tributário abusivo para mim tomar um crédito. Então é o seguinte, o cenário, Walter, macroeconômico, ele é muito ruim. Né? Ele é muito ruim porque o que está desenhado hoje é inflação e é desemprego. Meu Deus. O setor de serviços... Quando as pessoas dizem que não gostam de política, eu sempre tenho que me lembrar da sentença de Platão, né? A condenação de todos aqueles que dizem não gostar de política é serem governados por aqueles que gostam. E aí nós permitimos que chegue ao poder os amantes do Estado máximo, da subsídio-dependência, que precisam arrancar do nosso bolso tudo o que for possível para sustentar o tamanho do Estado, e aquelas pessoas que, infelizmente, como o rato, caem na ratoeira porque não entendem a causa do queijo ser oferecido de graça, né? E acham que uma Bolsa Família, que uma coisa dessas, é a solução, é a saída, quando, na verdade, é o caminho para o buraco. Paulo, eu preciso caminhar para o fim te fazendo uma pergunta. Você entende... aliás, o brasileiro precisa entender o seguinte. Isso está aprovado. Isso vai entrar em vigor. Não há mais o que lutar para tentar derrubar. Isso já está, né? Perfeito, Pitoli. Na verdade, assim, existem agora as leis complementares ainda, né, em votação no Congresso. Eu acho que ainda cabe um esforço da sociedade civil para a gente conseguir melhorar, né, esse texto da emenda constitucional. Né? Imagina, com o propósito de simplificar, eles criaram 470 artigos. Né? O IBGE publica um dado, nós temos 40 milhões de informais no Brasil. Né? E por que a Receita Federal, quando fez uma reforma tributária, não olhou esse, vamos dizer, client share da Receita Federal? São 40 milhões de pessoas que poderiam acessar no universo da Receita Federal, ele simplesmente não olhou esses possíveis clientes, vamos tratar assim, Pitoli. Né? Então, assim, eu acredito que ainda é possível, né, desde que a sociedade civil aí organizada, as entidades, né, vinculadas ao serviço, se mobilizem, né, e a gente consiga, através de leis complementares, dar uma melhorada nesse texto da emenda constitucional. É possível ainda, Pitoli, mas eu vou te dizer que o caminho é complicado. Bom,
Paulo, eu preciso te agradecer pela conversa. Walter, o tema ele é denso, acho que a gente até poderia dividir em capítulos, né? Porque ele é denso, ele é pesado, mas o brasileiro... É difícil para o cidadão comum entender. Mas o brasileiro precisa entender que o tacho, o óleo já está quente, tá? Esse óleo já está quente, a gente está frito, né? Não tem mais aquela história de tentar livrar, tentar mudar, e vale a pena lembrar o seguinte, em algum momento teve muita gente que defendeu essa reforma e não te contou a verdade. O defendeu, perfeito, Vitória. Né? Perfeito. Vitória, só para concluir, acho que um elemento que é importante, veja só o seguinte, nós vamos transferir para um Estado ineficiente, Vitória. Para um Estado ineficiente, nós estamos transferindo, possivelmente, para fazer esse ajuste fiscal, esse tão aclamado ajuste fiscal aí que eles prometem há anos e anos. Ajuste fiscal é o aumento absurdo dos gastos à nossa custa. Exato. Então, nós estamos transferindo para um Estado ineficiente, né, aniquilando o serviço no Brasil, onerando o serviço que automaticamente vai ter que repassar para a população. Ou seja, os efeitos, Pitoli, da reforma tributária vão ser danosos para a sociedade civil se não houver mobilização, Pitoli. Muito bem. Paulo Nagelstein, advogado especialista em direito tributário, irmão do meu querido irmão Walter Nagelstein, conversando conosco. Paulo, muito obrigado por estar por aqui, é uma honra te ouvir. Parabéns pelo irmão que você tem. Tá bem de irmão, viu, Paulo? Honra minha, Pitoli. Obrigado pelas deferências ao Valtinho aí. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu, obrigado. Pô...